Assim, nós vamos dando continuidade ao pensamento da filosofia moderna, tendo visto a filosofia cartesiana do René Descartes. Agora, nós nos debruçaremos sobre o pensamento de dois filósofos importantíssimos para compreendermos o que é esse movimento ou a racionalidade do mundo imperada na filosofia moderna. Nós temos o Spinoza e o Leibniz. Então, nosso tema de hoje é justamente o racionalismo de Baruch de Spinoza e de Leibniz. Eu sou professor especialista em filosofia, Ricardo de Moura Borges. Assim, nós iniciamos a nossa provocação filosófica entendendo o pensamento tanto do Spinoza como do Leibniz. E aqui nós vemos que uma colmeia de abelhas, onde nós podemos ver as flores, as próprias abelhas, a própria colmeia, e perceber que existe uma ordem geométrica, existe algo da matemática que está muito presente na natureza. E esses filósofos, esses pensadores vão justamente fazer essa constatação, percebendo que já que a natureza está tanto em ordem matemática, como diz o Galileu Galilei, existe também uma geometrização do mundo, e é necessário cada vez mais estudarmos essas formas geométricas presentes. Portanto, nós iremos iniciar aí com o pensamento do Spinoza, adentrando justamente sobre a ordem geométrica e o racionalismo radical de Spinoza. O que é justamente essa ordem geométrica? O que ele quer dizer sobre o racionalismo radical? Em contrapartida, não muito radical como o próprio Spinoza, nós iremos ver o pensamento do Leibniz, que é outro matemático muito importante, que ele fala de uma harmonia pré-estabelecida. E essa harmonia pré-estabelecida nos lembra também a corrente filosófica dos estoicos, onde já se falava de um destino, de algo organizado, entre a razão universal e a razão individual, que nós vimos também em exposições anteriores. Assim, nós vemos o Spinoza, ele nasce em 1632 e morre em 1677. O filósofo holandês Baruch de Spinoza definiu substância como aquilo que pode existir por si mesmo, independentemente de qualquer coisa. E aí nós lembramos que essa questão de substância, ela é averiguada pelo Aristóteles na Idade Antiga, no período dos clássicos, mas ela é retomada justamente pelo René Descartes, onde nós temos a substância divina, a substância pensante e a substância extensa. Já o Spinoza, ele não considera o argumento do Descartes, mas coloca como uma substância única, só existe uma forma de substância, e essa substância não foi que deu origem às demais coisas, essas demais coisas é a própria substância. Lembrando que o Spinoza nasce em uma comunidade judaica, os judeus, por uma tradição muito rigorosa, sabem o Pentateuco indo e voltando desde a tenra-idade, tenra-infância, e a partir das suas investigações por meio da matemática e da filosofia, o Spinoza ele é tirado da comunidade judaica, ele não é quisto pelos judeus, mas ele continua acreditando em Deus a partir dessa compreensão de uma única substância. E aí diz justamente o Spinoza, só existe um ser que não depende do outro, ou seja, só existe Deus, e Deus sendo a única substância, todas as demais coisas elas são Deus, né? E aí se gera a questão do panteísmo. Tudo é Deus para o Spinoza. Deus é a única substância existente. Quando nós falamos dessa vertente spinoziana, do Spinoza, nós falamos de um monismo, né? O monismo é uma única realidade absoluta, uma única substância existente. Então, ele simplifica toda aquela jogada dada pelo Descartes de substância divina, substância extensa, e substância pensante, ele se reúne e diz que só existe um monismo, só existe uma substância presente, só existe Deus. Dessa maneira, o Spinoza, ele, como colocado aqui nessa imagem, ele começa a investigar também a ciência, ele pole as lentes, é um grande polidor de lentes, trabalha muitos e muitos anos de forma reclusa, sempre voltado também para a questão da matemática e também da filosofia. Dessa maneira, ele vai desenvolvendo esse monismo, esse panteísmo, vai criando diversas rivalidades com os pensadores da época, de certa forma é banido da comunidade judaica que ele pertence,
mas ao mesmo tempo ele dá uma grande contribuição, um grande passo para o pensamento da história da filosofia, na questão dessa relação da substância, do estudo do que seja a substância e também do desenvolvimento matemático. Assim, nós temos, para ele, tudo o que existe no mundo é manifestação do divino, né, extensão corpóreas, e o pensamento não são substâncias, mas a manifestação divina. Então, a partir daquele se contrapõe ao pensamento de Descartes, ele diz que não existe essa questão de extensão às coisas corpóreas, como o corpo, e o pensamento, como a nossa alma, mas tudo, quer seja de uma forma ou de outra, quer seja o corpo, a alma, quer seja a árvore, ou quer seja os elementos ou as entidades espirituais, ele diz que tudo é manifestação do divino, tudo é Deus. E aí tem uma frase muito interessante que nós sempre encontramos em avaliações, em textos do Spinoza, que é justamente Deus sive natura, ou seja, Deus ou natureza. Eu, os minerais, essa mesa, o gato, as plantas, os animais, as estrelas, enfim, tudo que nós podemos observar e temos consciência da existência, isso é Deus. Então ele simplifica, ele diz que só existe uma substância, e isso vai gerando uma problemática, já que tudo é Deus. Existe a grande pergunta, então, por que que o mal existe no mundo, já que tudo é Deus? Então, ele diz o seguinte: Deus é a fonte, a origem de toda a realidade, e toda a realidade é entendida como uma manifestação divina. Quer seja as doenças, as fomes, as guerras, as alegrias, as grandes conquistas da humanidade, os avanços, a ciência, a tecnologia, a fé, a razão, tudo é Deus. Deus sive natura. É justamente um resumo básico da centralidade do pensamento de Spinoza. E aqui nós temos já que ele reduz e coloca que tudo é Deus, nós temos as grandes discussões trazidas tanto pela medievalidade, também o René Descartes, que discordaria do pensamento de Spinoza, lembrando que Spinoza ele nasce em 1632, quando é no ano de 1650 o Descartes falece. Então, o pensamento de Descartes já está em voga. O Spinoza é justamente posterior, né, contemporâneo, mas também posterior ao filósofo Descartes. Então, ele diz o seguinte, né, o Spinoza ali, temos até o nome dele ali na sua calça, ele diz a natureza. Só há uma substância, Deus sive natura. Deus ou natureza, né? A mesma compreensão, o mesmo conceito. Deus e o cosmos são a mesma coisa, diz o Spinoza. Aí nós temos alguém argumentando, mas isso não seria um panteísmo, dizer que tudo é Deus? Aí o Spinoza responde, bem, mas é um princípio científico, unificador, e não é um misticismo, já que eu posso encontrar essas realidades matemáticas e posso dizer que a razão e a não razão, os animais, tudo é Deus, eu posso comprovar de forma racional. Isso não é algo tirado de uma mitologia sem significado. E aí ele acaba calando esse outro interlocutor, e aí vem o Descartes, ele vem se questionar o Spinoza. E a dicotomia que eu criei, né, entre res cogitas e resistência, entre corpo e mente, entre mente e corpo. Aí o Spinoza vai responder, mente e matéria são apenas atributos da substância única. Esse negócio que você fala de extensão, de pensamento de corpo, na verdade, são apenas atributos. O que existe mesmo é uma substância única, o que existe mesmo é justamente o monismo, o que existe mesmo justamente é Deus. E Deus é tudo, né? Nem Deus está em tudo, Deus é tudo no pensamento do Spinoza. E aí ele vai trazendo essa questão da realidade matemática por meio da geometria, lembrando que esses filósofos são racionalistas. Então, a razão, ela nos dá as bases seguras para o entendimento. Ora, a resistência do Descartes não estava nas coisas corpóreas, mas estava justamente nos símbolos, na matemática, no que está dentro da nossa mente, na nossa razão, na nossa forma de pensar, na nossa ordenação do mundo por meio do pensamento.
Não diferentemente, o Spinoza se utiliza da ordem geométrica, como nós vemos ali as abelhas, mais uma vez, essas ordens que estão tanto nas folhas, né, o círculo ali nas folhas, essa parte aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, um hexágono, nós percebemos que nós temos aqui uma ordem geométrica que não foi criada por mãos humanas, mas a própria natureza quem criou, né? Aqui nós temos 6 lados, o hexágono, e nós temos também aqui aqui o círculo nas folhas, nós temos as várias formas geométricas presentes em tudo na natureza. Então, o Spinoza, de acordo com Spinoza, Deus é perfeito e suas manifestações, as coisas e os fenômenos naturais seguem uma ordem, sua lei e também o seu critério. Essa ordem, essa lei e o critério devem ser desvendadas justamente pela geometria, pela matemática. As coisas da natureza em geral também não são soltas e isoladas. Elas obedecem a uma ordem divina, formando uma unidade entre si, como se apresentassem uma ordem geométrica. E é justamente o que nós percebemos. Já que não é criação humana, nós vemos que na natureza, nas árvores, plantas, animais, existe essa configuração da ordem geométrica. Então, ele conhece o aspecto religioso, o Spinoza, e traz para o campo de discussão, valorizando justamente a geometria e a matemática para se conhecer o mundo. E ainda mais dizendo que todas as coisas estão, quer queira, quer não, elas estão interligadas. Por mais que elas estejam em países, em cidades distantes, distintas e diferentes, existe um modo de ser, e tudo está organizado, elas não estão isoladas, mas elas têm uma ordem divina. E aí é por isso, justamente, que ele traz a concepção de Deus como um organizador, como nós, seres humanos, devemos nos buscar sobre a geometria matemática para entender uma ordem que está acima de nós, que é justamente a ordem divina, através dessa ordem geométrica percebida pela matemática e pela geometria. Assim, nós temos o universo, é um grande sistema ordenado, as coisas existem e ocupam determinada posição para cumprir uma função dentro do sistema. Nada está desligado, nada está solto. O ser humano consegue compreender esse sistema divino por meio da razão, através da racionalidade, pois a razão humana é a manifestação da inteligência de Deus. E aí lembramos daquelas discussões da Idade Média entre razão e fé. O Spinoza está justamente dizendo que Deus nos deu a razão, e essa razão, já que é uma manifestação da inteligência de Deus, já que nós somos Deus e a razão também é Deus, na verdade é isso que ele pontua, tudo é Deus, é uma substância única, devemos usar justamente dessa manifestação da inteligência de Deus para compreendermos justamente nós mesmos, né, já que Deus é tudo. E aqui, mais uma vez, nós encontramos isso na natureza, a partir também das formas geométricas que a natureza está composta. Aqui nós temos essas flores, nós temos as borboletas, nós temos toda a natureza que nos circunda. E aí nós podemos olhar para tudo aquilo que está à nossa volta, né? A cadeira, a mesa, o lápis, o caderno, o notebook, todos têm essa ordem geométrica e, ao mesmo tempo, tudo está interligado. E, na visão de Spinoza, tudo pertence à mesma substância. A mesa, a cadeira vai se degradar com o tempo, mas volta e é a mesma substância. Né? Nós lembramos também dos filósofos pré-socráticos, da busca da arqué, de um princípio único organizador por meio da natureza, mas que a tendência é voltar para uma substância única. Já o Spinoza consolida e confirma que tudo pertence a uma única mesma substância. E aí nós temos esse racionalismo radical em Spinoza, já que ele centraliza tudo nesse monismo, já que Deus é a única substância presente, nós temos a definição de racionalismo radical em Spinoza. Extensão e pensamento estão de acordo com a razão divina, tanto o nosso corpo como a nossa mente estão de acordo com a razão divina. Também as nossas ideias, pensamentos, desejos, emoções e ações seriam resultados da ordem divina.
é o que gera uma grande problemática para entendermos a filosofia de Spinoza, já que o pensamento e a extensão estão de acordo com a ordem divina, como explicar, por exemplo, as grandes atrocidades do ser humano, né, as mortes do Holocausto na Segunda Guerra Mundial, as bombas atômicas também nas guerras mundiais, né, de Hiroshima e de Nagasaki na Segunda Guerra Mundial, as grandes atrocidades, ou a fome, a miséria, já que para o Spinoza, tudo está conectado com uma razão maior, já que é Deus. É claro que, com certeza, o Spinoza responderia que tudo tem uma ordem de ser, porque a explicação é para um bem ou para algo maior, algo que nós não compreendamos, mas, ao mesmo tempo, é um ponto reflexivo na filosofia de Spinoza, quando ele sintetiza tudo isso, já que o nosso pensamento e o nosso corpo são a mesma substância, não é nem que pertencem à mesma substância, mas são, na verdade, a mesma substância. Outro pensador, não muito radical como Spinoza, foi o Leibniz, de 1646 a 1716. Né? Lembrando que o Spinoza, ele está aqui, ele morre em 1677, e nós temos o Leibniz, que em 1646 a 1716. Então, o Spinoza ainda estava vivo quando nasce o Leibniz, né? O Leibniz muito mais novo do que o Spinoza. Então, o filósofo Gottfried Wilhelm Leibniz foi um racionalista menos radical do que Spinoza, pois não buscou a geometrização de toda a realidade. Haveria outra ordem no mundo além da forma geométrica. E aí, mesmo assim, ele vai se debruçar sobre a ciência, sobre a matemática, sobre o pensamento de Descartes, ele vai trazer validade ao pensamento racionalista do Descartes, mas, ao mesmo tempo, ele diz que o Spinoza foi muito radical na sua compreensão de compreender o mundo pelas ordens geométricas e, ao mesmo tempo, em sintetizar a resistência e as res cogitans como uma substância única em Deus, no monismo. Dessa maneira, nós temos aqui que ele divide duas verdades, né? Ele distinguiu dois tipos de verdades, o Leibniz. A primeira são as verdades racionais, que são verdadeiras, algo é de tal modo e não pode ser diferente, e as verdades contingentes ou de fato, são as verdades que nós vemos, nós sentimos, mas elas são possíveis e também são incertas. Algo é de uma maneira, mas poderia ser totalmente de outro modo. Lá na Idade Média, nós vimos que existe o contingente e o necessário. O contingente é tudo que existe, tendo em vista que existe um Criador que criou todas as coisas. Esse Criador é necessário. Outra forma de interpretarmos e trazermos aqui mais para a filosofia do Leibniz é perceber que essas verdades necessárias é falar de, por exemplo, ser humano. Quando eu falo de ser humano, vem na nossa mente automaticamente a ideia do que seja o ser humano. Agora, verdades contingentes é que tipo de ser humano? Será que é asiático, vermelho, pardo, branco, amarelo, vermelho? Qual é a cor, onde mora, qual é a situação social? E é justamente o que nós vemos aqui. Nós vemos seres humanos, vários seres humanos, mas cada um, olha, de uma forma diferente. Nós temos o negro, o branco, o asiático, o amarelo, o vermelho, todos aqui simbolizando o ser humano. Por que eles são contingentes? Porque é a forma que eles são constituídos, né? A forma do cabelo, se usam óculos, se não usam óculos, pode ser de outra forma, né? Poderiam não usar óculos, seriam seres humanos do mesmo jeito. Usando óculos, seres humanos do mesmo jeito. Então, ser humano, forma racional e necessária. E a forma contingente são as características, os adjetivos que nós colocamos ao ser humano, nesse exemplo do ser humano. Então, tudo que é contingente é aquilo que pode ser de uma maneira, mas poderia também ser de outro modo, assim como o gato, né? O gato, as raças de diversos gatos, as plantas, os animais e etc. Mas, ao mesmo tempo, falar de uma maneira mais ampla nos remete às verdades racionais ou verdades necessárias. Assim, ele cria a questão do princípio da razão suficiente, já que ele faz essa distinção entre os dois tipos de verdades, as verdades racionais ou necessárias
que é algo de tal modo e não pode ser diferente, e as verdades contingentes, ou de fato, que são verdades possíveis, mas também são incertas. Algo é de uma maneira, mas poderia ser de outra. E o que seria justamente esse princípio da razão suficiente? Apesar de contingentes, as verdades, de fato, elas seguem uma ordem, elas não estão aleatórias, não estão jogadas, né? As várias formas do ser humano não estão ao acaso, mas elas têm um princípio de ser, elas têm uma organização. Existe algo que organizou tudo. Então, elas se apoiam no princípio da razão suficiente. Nada pode ser o que é sem que haja uma razão para isso. Tudo é determinado por algum motivo. E aí nós vemos justamente, até nas explicações religiosas, por exemplo, as várias formas de linguagem, as várias formas de idiomas que surgiram a partir das explicações bíblicas da Torre de Babel. Então, existe um princípio da razão suficiente. Por que existe essa diversidade de línguas? Qual foi a consequência? O que é que gerou isso? Então, quando se quer explicar que existe uma razão por trás disso, o Leibniz chama de princípio da razão suficiente. É compreender que mesmo a princípio se pareça tudo desorganizado, ou avulso, ou as pessoas de diversas formas, mas ao mesmo tempo isso tem uma razão de ser. As verdades contingentes, elas têm uma razão, e elas estão amparadas na razão, no princípio da razão suficiente. E foi justamente que foi colocada essa imagem para causar essa confusão, como se tudo estivesse desorganizado. Aqui nós podemos perceber uma janela, um mundo aqui cortado, uma mesa aqui, tudo jogado como se o mundo fosse totalmente desorganizado, e o Leibniz está dizendo, não, existe uma razão de ser. E se nós olharmos direitinho, aqui pode formar um rosto, e aí nós iremos dar justamente o significado para isso, e perceber que existe algo maior por trás que organiza todas essas coisas. E aí, quando ele diz isso, ele está colocando a substância divina, mas essa substância divina não com os óculos apenas das Sagradas Escrituras, mas com os óculos da geometria e com os óculos da matemática, né? Com o princípio da razão. A razão, ela consegue organizar as coisas, entender o porquê das coisas, entender porque as fomes, as guerras, as misérias, entender também porque as alegrias, os avanços, as grandes construções, o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, nada está solto. Existe um princípio da razão suficiente. Mesmo que essas verdades elas sejam construídas, elas são contingentes. O avanço da ciência poderia ser também de outra forma, mas ao mesmo tempo ela é dessa forma porque existe um princípio da razão suficiente, onde nada pode ser o que é sem que haja uma razão para isso. Tudo é determinado por algum motivo, né? E aí esse motivo averiguado justamente pela matemática. E aí ele fala da harmonia pré-estabelecida, o Leibniz, e lembra muito dos filósofos estoicos, quando colocam que todo o universo está numa harmonia, porque tudo já foi organizado pelo destino. Né? A gente lembra lá dos estoicos. E o Leibniz, ele segue um pouco dessa filosofia estoica, quando ele diz dessa harmonia pré-estabelecida. Ele diz, para Leibniz, o ser humano é relativamente livre, né? Não existe o livre-arbítrio, mas é relativo, é mais ou menos livre. As escolhas que fazemos na vida fazem parte de uma harmonia pré-estabelecida por Deus quando ele criou o mundo. Então, existe um direcionamento, existe um caminho, já existe algo traçado onde o ser humano vai caminhando desde quando Deus criou o mundo. Todas as coisas existentes são formadas por pequenas unidades simples que não podem ser vistas, chamadas de mônadas. Lembrem-se do monismo, estabelecido também pelo filósofo anterior, pelo Spinoza, e nós percebemos as mônadas, que são pequenas unidades simples, que não podem ser vistas, parece muito com o conceito de Leucipo e Demócrito sobre os átomos, que eram realidades invisíveis, já que não podem ser vistas, e formavam todas as coisas. Não diferentemente, esse filósofo matemático Leibniz, ele coloca também a questão das mônadas, que criam todo o universo, todas as coisas e compõem todas as realidades. Então, quando ele fala de harmonia pré-estabelecida, nós lembramos dos estoicos, quando se vem também a questão do destino, como se nós
não fôssemos totalmente livres, e ao mesmo tempo os estoicos diziam que estavam totalmente relacionados a uma não liberdade, já estava tudo pré-estabelecido. Já o Leibniz, não, ele coloca que existe uma parcialidade da liberdade. E quando nós vemos também do Leibniz a questão das mônadas, nós vemos a questão dos átomos, a questão do atomismo. E aí percebemos justamente uma ligação muito próxima com o filósofo Leucipo e com o filósofo Demócrito. Na imagem abaixo, nós notamos e percebemos como é que seriam essas mônadas que organizam ou que formam todas as coisas estabelecidas, né, no universo, as coisas que nós conhecemos. Inclusive, claro, o corpo e a alma. Também ele vai dizer que existem diversas mônadas, e aí nós colocamos esse pensamento do Leibniz bem próximo mesmo aos atomistas. Existem infinitas mônadas que, ao se combinarem, formam todas as coisas do mundo, porque poderia surgir a mesma pergunta que foram feitas aos pré-socráticos. Já que tudo é feito de mônada, por que que uma cadeira é diferente justamente de um lápis, de uma borracha, de um ser humano? E aí a explicação é bem parecida com o que os atomistas deram, é porque elas estão combinadas de forma diferente. É quando assistimos, por exemplo, um desenho animado, mas todo sendo feito de cor amarela, de um lápis amarelo, nós percebemos que são diferentes. Existe a Marge, o Homer Simpson, o Bart Simpson, porque o desenho deles é diferente. Então, as mônadas fazem a mesma coisa com o ser humano. E aí ele diz que coisas formadas por diversas mônadas, né, a carteira, a caneta, o lápis, a borracha, a cigarra que canta, os cadernos, o corpo humano. Então, as diversas mônadas constituem o mundo e o ser humano. E aí ele coloca uma única mônada, né, que é formado por uma única mônada, que seria a alma. Lembrando que, olha, o pensamento do Leibniz está muito próximo à realidade do Descartes, já que a substância extensa seria as diversas mônadas, inclusive o nosso corpo, enquanto justamente a alma seria composta pela substância pensante, né, que é apenas uma mônada, o pensamento e a alma. E aí, para entendermos como é que tudo é criado de mônadas e como é que elas se diferenciam, nós temos aí o Homer Simpson fazendo ali os seus cálculos matemáticos. Esses dois filósofos estavam amparados justamente pela matemática, pela geometria. O Homer aqui, que gosta muito das rosquinhas, né, ele desenha ali no final e faz um cálculo matemático bem complexo. E, ao mesmo tempo, é para perceber que tudo está pré-estabelecido por uma harmonia. E, por mais complexo que a sociedade ou que a realidade nos pareça, ou diferente, ou desconectado, esses dois filósofos estão dizendo que tudo tem uma causa de ser, né? Tanto o mal existente como o bem existente, existe um bem maior por trás de tudo que existe. Então, é necessário averiguarmos por meio da filosofia, por meio da matemática, por meio da geometria. Dessa maneira, dessa harmonia pré-estabelecida, ainda não encontramos nenhum desligamento do pensamento da existência de Deus, e aí eles colocam o seguinte, né, o Leibniz nos diz: quando fez o mundo, Deus previu os movimentos das mônadas para torná-lo harmônico. E aí nós vemos lá a criação, né, os 6 dias, o 7º que Deus descansa. Então, tudo tem uma harmonia criada por Deus. Assim, de acordo com Leibniz, o mundo apresenta uma harmonia pré-estabelecida por Deus. Então, já que nós temos essa criação divina de Deus magnífica, é tentar entender as mazelas e também as alegrias que o ser humano passa através de uma ordem maior, através dessa harmonia pré-estabelecida por Deus. Mesmo valorizando ou supervalorizando a ciência e a matemática, nós temos aí 3 pensadores que colocam a centralidade de Deus, né, principalmente o Spinoza, já que tudo é Deus, mas ao mesmo tempo se coloca uma parcialidade da liberdade estabelecido Leibniz, onde Deus é que organiza todas as coisas. E também vemos também uma grande participação de compreensão da existência de Deus por meio do raciocínio,
da razão através do René Descartes, onde coloca-se a substância divina, em segundo patamar a substância pensante, que está muito ligada à substância divina, e em terceiro lugar nós temos a substância extensa, substância, ou corpo. E aí nós vemos nessa imagem essa harmonia do universo, mesmo quando se entra a questão do pecado no mundo, nós vemos aqui a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas percebemos justamente uma harmonia, né? A criação do homem, a criação dos animais, ele que nomeia todos os seres, né? Os animais, primeiro emprego, né? Trabalho aí de Adão de conceituar tudo o que existe. Depois nós vemos que com a queda do homem, mesmo assim o Leibniz coloca que existia uma parcialidade nesse livre-arbítrio do homem, né? Tudo tem uma razão de ser. Então, para a história da humanidade, para a história dos seres humanos, aconteceu o que aconteceu por uma razão maior de ser, de acordo com o pensamento do filósofo e matemático Leibniz. E assim nós encerramos essa exposição sobre o pensamento central do Spinoza e o pensamento central do Leibniz, onde nós estamos aí já galgando o caminho da filosofia moderna. Lembrando das duas formas de se estudar a filosofia. A primeira, pela história da filosofia, que nós estamos fazendo desde a filosofia antiga, dos pré-socráticos, os clássicos e a filosofia helenística. Depois a filosofia medieval, com os grandes expoentes da filosofia medieval, mas é necessário que posteriormente nós voltemos também a outros pensadores da medievalidade, como Duns Scoto, um grande filósofo também desse período. E agora nós estamos aí, em alguns momentos da história da filosofia, vendo a Revolução Científica, o Renascimento, os primeiros filósofos da modernidade, o pai da filosofia política moderna, que é o Maquiavel, e o pai da filosofia moderna, que é o René Descartes, e depois nós iremos entrar na filosofia contemporânea. A segunda forma de se entender a filosofia é por meio dos temas da filosofia. Então, a própria ordem, a matemática, como entendemos a matemática, a questão do ser ou do ente, né, o ente em si, ou ser, a filosofia, a ética, o ser humano, o amor, a amizade, os grandes temas da filosofia, a morte também, nós podemos estudar a filosofia por esses temas. Nesses temas específicos, nós chamamos diversos outros pensadores de várias épocas e colocamos eles para conversar. Na história da filosofia, nós pegamos um ou dois autores, três autores, e vamos esmiuçando o pensamento desses autores, como nós fizemos hoje ao falar da ordem pré-estabelecida, do Leibniz, ou então do panteísmo do Spinoza, ou então da substância divina, como nós vimos anteriormente com o René Descartes, né? Substância divina, substância extensa e a substância pensante. E ali nós encerramos com a Mafalda, procurando aí explicar a filosofia, explicar o que é filosofia, o que é o mundo que nos rodeia, a partir dessas indagações que nós temos, pensamos que sabemos dos conceitos, e aí quando vamos nos debruçar cada vez mais, percebemos a necessidade de irmos atrás desses autores chamados de clássicos da filosofia. Clássicos porque eles nunca morrem, os seus pensamentos estão sempre presentes e se fazem aí muito contemporâneos em cada momento que vivemos, né? Lembrando que se nós dividimos na história da filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea, temos a certeza que os antigos eram contemporâneos da sua época, os medievais também contemporâneos da sua época e os modernos também contemporâneos. Assim como as futuras gerações irão classificar as nossas gerações com outra característica, os pós-modernos e por aí vai. É interessante quando se passam essas gerações é que os contemporâneos é quem classifica os demais. Então, os medievos disseram que os outros eram antigos, os modernos, com desacertos com os medievais, disseram que eles eram medievos, e aí inauguraram uma nova forma de pensar, pautada agora na ciência e também na matemática. Então, nós nos encontraremos na próxima exposição desse conteúdo de filosofia, com a continuidade da filosofia moderna. E aí nós finalizamos justamente com essas três obras que estão nos dando as bases para discutir um pouco
sobre a filosofia. Nós temos 3 livros de 2 autores, O Encontro com a Filosofia, segunda edição, São Paulo Moderna 2018, e o Diálogo, Primeiros Estudos de Filosofia, segunda edição, São Paulo Moderna 2018, do Ricardo Melani, onde no diálogo nós temos a história da filosofia, no encontro com a filosofia nós temos os temas de filosofia, e um livro de forma clara, objetiva, muito prazerosa também de se ler, é o livro Iniciação à História da Filosofia, dos pré-socráticos ao Wittgenstein, a 13ª edição, Rio de Janeiro, Jorge Zaha, 2007, do Danilo Marcondes, onde nós encontramos um passeio, uma obra introdutória para entendermos a história da filosofia. Né? A gente parte, lembrem-se do método cartesiano, parte do mais simples para o mais complexo. Então, se eu quero entender a filosofia, eu posso partir, sim, das obras mais simples, mais claras, mais objetivas, para depois ir me adentrando também no pensamento do autor, no pensamento da época em que foi escrita, e a partir dos clássicos, né? Primeiro procurando grandes comentadores e depois estudando os clássicos. Como eu também posso fazer o inverso, estudar as obras clássicas, sempre amparado de um bom dicionário, e ali lendo concomitantemente os bons comentadores da história da filosofia. Nós temos o Danilo Marcondes, temos Giovanni Reale e muitos outros pensadores que nos ajudam a galgar esse pensamento filosófico. Lembrando que tantos contemporâneos franceses são muito bons, eles explicam muito bem, até as obras francesas são muito boas de serem lidas, como o Discurso do Método de Descartes, e temos os alemães que são mais complexos, você tem que ler umas 2, 3, 4 vezes para ir pegando ali os conceitos chaves das obras filosóficas. Então, nós nos encontraremos na próxima exposição, dando continuidade